Hoje eu quero ministrar uma palavra. Na verdade, não é uma palavra, é a palavra de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida, que está em Lucas, no capítulo 10, no versículo 38. O título diz assim: Marta e Maria. O Senhor já está falando conosco aqui sobre pessoas, ser humano, dois tipos de pessoas, porque Marta é uma pessoa, Maria é outra pessoa, é outro ser humano. E o Senhor já está nos dizendo que ninguém é igual a ninguém, não é verdade? Isso é um fato. E a palavra diz assim, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Vamos entender isso aqui. Jesus, nós sabemos pela palavra de Deus, quando ele esteve aqui nessa terra, em forma humana, a palavra ela nos mostra que multidões acompanhavam, cercavam Jesus. Teve momentos ali das pessoas comprimirem ele, né? Ou seja, era tanta gente ao redor de Jesus que as pessoas comprimiam ele, pessoas necessitadas, desesperadas, precisando de uma saída, de uma cura, de uma solução, de uma libertação, de um socorro do poder que elas viam que tinha e saía de Jesus. E Marta aqui, ela teve uma grande oportunidade que eu acredito na palavra de Deus que ninguém teve, a não ser os discípulos. Que oportunidade foi essa? Que quando Jesus chegou naquele povoado, poucas pessoas ali, né, naquele local, um lugar sem valor, um lugar que ninguém lembrava daquele lugar, um povoado. Quem vai se interessar por um povoado? O que tem de interessante num povoado, né? Para alguém não tem nada. Mas Marta, ela foi até onde estava Jesus porque soube que ele estava entrando no povoado e ela conseguiu trazer Jesus para sua intimidade. Imagina, no caminho ali para ir para a casa dela, de Marta, ela indo junto com Jesus, isso não foi fácil. Ela teve que ter alguma estratégia para trazê-lo sem mais ninguém. Imagina, só ela e Jesus. Como foi dito, uma vez que aonde Jesus estava era uma multidão em volta dele, multidão mesmo de pessoas desesperadas, mas aqui Marta, ela conseguiu algo que pouquíssimos conseguiram. Está ela e Jesus somente, e ali ela estava levando Jesus para dentro da sua intimidade, para dentro da sua casa, na particularidade de sua vida. E a palavra diz assim, tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Olha que maravilha, olha que atitude de Maria. Maria estava em casa, Maria ficou em casa, Marta que foi buscar Jesus. Então, vamos meditar. A palavra do Senhor é para a gente meditar e imaginar essa cena. Marta abrindo a porta de sua casa, e quando a porta se abriu, Maria viu que era Jesus, e veja o que o Senhor está mostrando. A atitude de Maria foi correr e se assentar aos pés de Jesus, preparar na vida dela um lugar para Jesus, para dar atenção a ele. Ela preparou ali aos pés dele um local e ali ela se assentou, e a palavra diz que ela se assentou
para ouvir a palavra que ia sair de Jesus para a vida dela. Mas o cenário da vida de Marta e Maria não era bom. Olha o que a palavra diz: Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. A vida delas, né? A casa precisando de arrumação, das coisas ser colocadas no seu devido lugar, nos mostra que a vida de Marta e de Maria estava bagunçada, fora de ordem. Assim é a vida de um ser humano, quando está fora de ordem, tudo bagunçado, vida material, vida financeira, vida sentimental, família, casamento, relacionamento com os filhos, relacionamento com a família, quando está um caos, quando ninguém se entende, quando há muitas brigas, perturbações, isso causa agitação. E você vê que Marta, ela estava numa atitude, num ânimo emocional ao extremo, a flor da pele, agitada de um lado para o outro. Você imagina uma pessoa de um lado para o outro, agitada, claro, por uma causa, por um motivo, ninguém fica agitado, ocupado, ou seja, com a mente ocupada, com seu emocional cheio. Ocupado significa estar cheio. Sabe quando a pessoa fala, olha, eu estou por aqui, eu estou a ponto de explodir. Marta estava dessa maneira porque a casa, a vida estava bagunçada. Porque ela disse, Senhor Jesus, ordene a minha irmã para que ela venha me ajudar. Eu estou aqui servindo sozinha. Eu estou aqui tentando arrumar essa bagunça que está na minha casa, na minha vida, sozinha. O que significa isso? A pessoa que quer arrumar a bagunça de sua vida na força do braço, não vai, não resolve. Sabe o que vai acontecer? Ela vai ficar sobrecarregada, porque ela não tem poder para resolver, ela não tem força em si própria, ela não tem alegria em si própria, paz em si própria, produzir de si mesmo para resolver. Não, ela não tem. Por isso Marta estava agitada, ocupada. E você percebe aqui que o Senhor nos ensina, quando a pessoa ela não dá lugar, ela não prepara a sua mente, o seu coração para receber a palavra de Jesus, nada muda. É o que está acontecendo aqui, meus amigos. É aqui que o Senhor está nos mostrando. Olha que privilégio, como foi dito no início, nessa palavra. Marta teve o privilégio de buscar Jesus lá na entrada do povoado e vir só ela e ele. Já era um privilégio assim extraordinário. Ninguém estava perturbando, ninguém estava chamando, Jesus, vem primeiro na minha casa, Jesus, eu estou com problema. Não, só Marta e Jesus. Ela trouxe ele para a intimidade da vida dela. Ela trouxe ele para ver, para presenciar como estava a vida dela, precisando que as coisas fossem colocadas no seu devido lugar. E com certeza, se ela foi buscar Jesus, ela tentou de tudo para que a casa estivesse com as coisas no seu devido lugar, mas ela não conseguiu. Mas o interessante aqui, que havia um desejo nela de buscar Jesus, com certeza, como foi dito aqui, ela fez um esforço tremendo, ela teve uma estratégia para ir buscar Jesus, para que ele viesse com ela sozinho para a casa dela. Isso não foi à toa, isso exigiu esforço da parte de Marta. Mas observe que quando ela trouxe Jesus para dentro de sua intimidade, aonde estava o problema, o centro do problema, nada resolveu. Por quê? Porque ela não preparou um lugar, ela não preparou um ambiente
para que Jesus desse a palavra dele, que é poderosa, que liberta, que transforma, que dá direção na vida de uma pessoa, que fortalece. A palavra enche de esperança, porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Ele afirma isso, ela é eficaz, ou seja, ela funciona. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus disse: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir o que vocês quiserem e o meu Pai vai fazer. Mas aqui o sentido da palavra não é absorver o que Jesus pode fazer, as mudanças que ele pode fazer na minha vida, as necessidades que eu tenho que ele pode me atender. Não é só pela busca do que ele pode fazer. Marta, ela deveria andar, viver, uma vez que ela acreditava em Jesus, porque se ela foi buscar Jesus na entrada do povoado, é porque ela acreditava em Jesus. É porque ela servia a Jesus, mas servia de uma forma errada. Ela entendia de uma forma errada sobre o Senhor, sobre o que era dar lugar para Deus trabalhar na vida dela, porque ela estava com a mente ocupada, o emocional ocupado. Ela não preparou esse lugar. Onde é esse lugar? Na mente, no nosso emocional. Nós temos que parar tudo, porque Jesus deve estar acima de tudo na nossa vida. De que forma? Preparando um lugar todos os dias em comunhão, em reconhecimento. Não, primeiro eu tenho que me acalmar, primeiro eu tenho que preparar a minha mente para ouvir o que Jesus tem a me dizer. Maria, quando a porta da casa dela se abriu e ela viu que era Jesus, ela tinha isso consigo. Mesmo com a vida, a casa, com tudo fora de lugar, tudo desordenado, bagunçado, um alvoroço, ela não deu importância para isso. Em primeiro lugar, não. Ela manteve uma calma, um espaço, um lugar dentro dela, na mente dela, no emocional dela. Maria, ela preparou esse lugar para quê? Como foi dito, para receber o que Jesus ia falar. Sabe o que significa isso? Ela estava dizendo: olha, Senhor, acima de qualquer coisa, eu coloco o Senhor em primeiro lugar, porque eu sei que o Senhor é o Todo-Poderoso, e a palavra que sai do Senhor para entrar no meu entendimento, porque a palavra é para entrar no nosso entendimento, não é só para o nosso conhecimento. Existe uma coisa que é conhecer a palavra, que é conhecer as promessas de Jesus, quer estar, às vezes, dentro de um ministério buscando a Jesus, quer ter um cargo num ministério. Isso não vai mudar. Isso não muda. Isso são coisas. Isso vem depois, se Deus quiser, que a pessoa tenha algum cargo, tenha alguma posição na igreja de Jesus. Mas o que importa é sobre mim, é o meu interior. Você vê aqui, é uma revelação que o Senhor está nos mostrando. A gente enxerga isso. 2 tipos de pessoas, Marta e Maria, com reações, sentimentos, pensamentos diferentes. Marta conhecia a vontade de Deus, servia ao Senhor, Maria também. Mas onde estava a questão? No trato, no cuidar de si, do seu interior, do seu ser, do seu coração, da sua mente. Maria cuidava, e quando Jesus entrou, ela então se assentou aos pés dele, estava preparada por dentro, estava consciente, estava com os pés no chão, e ali o Senhor falou com ela. E veja só, e Marta disse para Jesus, se virou para Jesus e disse: não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, fala com ela, pois que vem ajudar-me. Sabe o que significa isso? Quando a pessoa não prepara o interior dela, mesmo crendo em Jesus, servindo a Jesus,
quando ela não prepara a mente dela, quando ela não vigia, quando ela não se mantém calma por dentro, quando ela não reserva a mente dela, os sentimentos dela, o ser dela para o Senhor operar, para o Senhor falar com ela, a intimidade profunda, esse preparo é uma intimidade profunda entre a pessoa e a palavra de Jesus e a presença de Jesus. Quando ela não prepara, você vê que ela fica cega. Você vê que Marta, ela sabia que a palavra que Jesus falava tinha poder de causar mudanças, reações nas pessoas, transformações de pensamento. Foi quando ela disse: o Senhor não se importa que eu fique aqui a servir sozinha? Jesus, ordena, fala com a minha irmã Marta, fala uma palavra para ela, porque se o Senhor falar uma palavra para ela, ela vai me ajudar aqui. Então o que significa? Marta sabia que a palavra que saía de Jesus tinha poder para causar mudança, mas ela não enxergava isso nem para ela mesma. Quando a pessoa às vezes busca pelo outro, às vezes ora por não sei quem, quer pegar o problema dos outros e orar para Jesus resolver, sendo que nem ela às vezes está enxergando, ela está precisando cuidar do interior dela para poder, primeiro, ela receber a palavra do Senhor que vai mudar os pensamentos dela, que vai instruí-la na verdade, porque o Senhor é conhecedor da verdade. Quando a palavra do Senhor, ela está preservada em primeiro lugar em nós, e isso somos nós que fazemos, então ele vai dar direção na nossa vida. Então nós vamos ter esclarecimento espiritual quando ele falar, porque afinal de contas há um relacionamento íntimo. Então você vê que ela estava cega. Senhor, ordena, fala com ela. É como se ela dissesse, Marta, para Jesus: porque eu sei, eu creio na tua palavra, que se o Senhor falar com ela, minha irmã, ela vai vir aqui me ajudar. Ou seja, a todo custo, Marta queria resolver a bagunça da vida e da casa dela na força do braço. Ela não estava conseguindo. Veja a revelação, ela não estava conseguindo, de um lado para o outro, agitada, querendo arrumar, ela não conseguia. Ela foi pedir ajuda para Jesus trazer um ser humano, uma pessoa para ajudar ela. E às vezes a pessoa faz assim, ela ora a Deus, para alguém me ajudar, primeiro é você, primeiro é com você, primeiro o trato íntimo do Senhor é com você, é entre você e o Senhor. É entre eu e o Senhor, e quem cuida somos nós. Então você vê que ela estava chamando outro ser humano para ajudar ela, para organizar a vida, a casa, mas outro ser humano não tem essa capacidade. Só quem pode é o Senhor. E o Senhor disse assim, respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta, e te preocupas com muitas coisas. Sabe o que é isso aqui? A gente pode estar no pior momento interior, no pior estágio emocional, espiritual, cegos a respeito do Senhor, mesmo conhecendo a sua vontade, que Ele é o Deus Todo-Poderoso que não condena, que não aponta o dedo, que não condena. Sabe o que ele fez? Ele revelou para ela onde estava o problema, onde estava a causa, a raiz do problema, estava nela. Com muito amor e carinho, a forma que a palavra que saiu de Jesus está nos mostrando, Marta, Marta, querendo dizer, minha filha, ele é a paz, ele transmitiu a paz, a calmaria, a alegria, né? Nesse gesto de falar com Marta. Marta, Marta, sabe o que acontece com você? Sabe por que está essa bagunça que você não consegue organizar? E você não está entendendo, você está querendo organizar na força do seu braço, do seu entendimento, daquilo que você aprendeu nessa vida, você quer resolver de outras formas, mas não resolve, Marta. Primeiro tem que resolver dentro de você.
Marta, Jesus disse: filha, você anda muito inquieta. Você está inquieta e posso te falar, você está preocupada com muitas coisas. O que é isso? Que Jesus estava abrindo os olhos de Marta para ela entender que ela estava tão ansiosa que ela trazia problemas, situações que nem tinham acontecido ainda. Porque assim, quando a pessoa está em angústia, em necessidade, em fraqueza, em perturbações, inquietações, ela já está vivendo um problema, quando ela olha para frente, ela não tem esperança, ela já vê que aquele problema vai trazer isso, vai causar aquilo, quer dizer, ela se preocupava com muitas coisas. O Senhor está dizendo para você, larga, sai de cena no seu interior, sai de cena no seu interior, sai de perto dessa inquietação, dessa agitação, dessa perturbação que está ocupando o seu interior. Sai de cena. Sair de cena não é sair por aí afora. Ah, não aguento mais, vou sair andando por aí, vou abandonar tudo. Não é isso, é no seu interior. Tira ele de cena, prepara ele para que o Senhor fale. Porque o Senhor disse, você está preocupada com muitas coisas. E ele é profundo, ele mostra a saída, ele disse, entretanto, Marta, pouco é necessário, filha. Ou mesmo uma só uma coisa precisa, que você precisa entender. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Glória a Deus. Querido, querida, o Senhor está falando com você em meio a essa agitação, essas coisas que estão ocupando o seu emocional, enchendo a sua mente, que você está à flor da pele, a ponto até de cometer uma besteira, porque esses pensamentos negativos vêm corroendo o seu interior. O Senhor está falando, filho, só precisa de uma coisa. Pouca coisa é necessário para que tudo mude na sua vida. Se assente aos pés do Senhor. Prepara o seu interior para o Senhor falar com você. Porque agitado, com o interior ocupado, mesmo que Deus fale, a pessoa não vai entender. Ela não vai absorver o que o Senhor está dizendo. Ela não vai perceber a presença do Senhor ali. Você vê que Marta meio que até desprezou Jesus, sendo que ela foi buscar ele e trouxe para dentro de sua vida, de sua casa. Quando ela disse, o Senhor não se importa que eu estou aqui servindo sozinha? Ou seja, ela não deu importância para Jesus. Ela estava mais preocupada em Jesus falar com a irmã para vir ajudar ela. Ou seja, ela não enxergava, não entendia, estava cega espiritualmente, que a presença dele estava ali. É assim na sua vida. Na minha vida, a presença do Senhor está aí. Mas por o seu interior estar cheio, ocupado e preocupado com muitas coisas, você não enxerga que o Senhor está contigo. Ele não te abandonou. Ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação desses séculos. As promessas de Jesus é fiel, sabe por quê? Ele pagou o único e maior preço para te resgatar, para te libertar, para te abençoar, para te fazer um novo ser, tratar do seu interior. Só a presença e a palavra do Senhor trata do nosso interior, aonde precisa estar sendo tratado, aonde precisa estar sendo mudado, transformado, fortalecido, renovado, estruturado, para que você e eu possamos ter comunhão, entender, enxergar que o Senhor está presente e que o Senhor está falando ou quer falar com você. O Senhor falou com Marta. Marta, sabe o que acontece, filha? Você está muito inquieta, você se preocupa com muitas coisas. Só uma coisa é necessário. Só uma única coisa significa que nós temos que centrar só naquilo em primeiro lugar. Não é que a gente vai abandonar a vida. Não é que a gente não vai viver as outras coisas da vida que agrada a Deus. Não é que a gente vai largar nossas responsabilidades de lado e sair por aí, chutar tudo para o alto. Não é isso que Jesus está falando. Mas ele tem que ser o princípio
no teu ser, nos teus sentimentos, nos teus pensamentos. Se alimente dele em oração, em joelho no chão, em clamor, em querer que ele esteja com você, não para buscar, gastar força para pedir, Senhor, me dá uma bênção, Senhor, muda isso aqui, Senhor, estou sendo humilhado por coisas. Não, pare, observe, analise sobre você mesmo. Talvez você está machucando pessoas, perdendo pessoas de valor na sua vida, na sua família, perdendo tudo, porque o Senhor está revelando, tá? É sobre você, é dentro de você. Para, deixa a poeira abaixar dentro de você, deixa o sol de Deus, a presença do Senhor brilhar dentro de você, para poder trazer clareza, para Ele poder falar e você e eu entender, porque só tem mudança e só se cumpre as promessas de Jesus na nossa vida se a gente tem uma intimidade profunda, um compromisso, sabe? Íntimo, não é para dividir com ninguém. Tem algo que é íntimo entre você e o Senhor, a sua comunhão com Ele. Você está se metendo em quê? Se envolvendo em quê? Que está trazendo para dentro de você tanta preocupação. Isso não é a verdade, isso não vai te trazer a verdadeira felicidade, a verdadeira mudança que você almeja, que você sonha. Só Jesus pode mudar de verdade, Ele está vivo. Ele diz em Apocalipse, eis que estive morto, eu estive morto, passado, quando Ele passou pela cruz. Mas agora estou vivo e tenho as chaves da morte e do inferno. Significa que Ele está dizendo, eu tenho poder contra todo o mal. E eu estou vivo pelos séculos dos séculos. O que é isso? Ele é eterno. Ele é eterno. Nada mais agora, depois da ressurreição de Jesus, pode pará-lo, detê-lo, impedi-lo de agir na sua vida e na minha vida. Mas para isso, nós temos que parar e ver sobre nós. Analise sobre você, sobre como você está preparando a sua mente, o seu coração, diariamente, durante o tempo, na palavra. A dedicação, a importância. Maria, quando a porta da casa dela se abriu, ela correu e se assentou aos pés do Senhor. Um gesto, sem falar nada para Ele, sem clamar, dizendo, Senhor, eu preparei um lugar, eu me preparei para ouvir o que o Senhor tem para me dizer e eu vou pôr isso dentro de mim como uma verdade, vou viver o que o Senhor vai falar e aí o Senhor vai mudar tudo na minha vida. As coisas vão ser colocadas ao longo do tempo, é claro, no devido lugar pelo poder de Deus, tá certo? Deus abençoe a sua vida. Até a próxima palavra, em nome do Senhor Jesus.